Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá tudo bem comigo também, professor Neto aqui, comentando os vídeos sobre movimento linear e nesse vídeo nós vamos falar sobre o conceito velocidade. Você pode descrever o movimento de um objeto por sua posição, velocidade, direção e aceleração. Mas o que essa grande ideia do começo tem a ver com o conceito de velocidade? Estou colocando aqui uma pergunta que irá nortear todo o raciocínio ao longo deste vídeo. E é interessante que, ao chegar ao final do vídeo, você consiga responder objetivamente a esse questionamento. Qual a diferença entre velocidade e rapidez? Em física, velocidade é a rapidez em uma determinada direção e sentido. O que isso quer dizer? Bom, dizer que velocidade é rapidez com uma direção e sentido é o mesmo dizer que será uma rapidez com uma orientação. A velocidade, ela tem uma característica que não está presente na rapidez, que é uma definição, uma colocação exata para os conceitos de direção e também de sentido, ok? Isso está ausente no conceito de rapidez, conforme comentado no vídeo anterior. Quando dizemos que um carro viaja a 60 km por hora, estamos especificando sua rapidez ou velocidade escalar. Quando dizemos que um carro se move a 60 km por hora para o norte, estamos especificando sua velocidade, pois perceba, agora, além da rapidez, nós temos também uma orientação. Uma grandeza como a velocidade, que especifica a direção, bem como a magnitude, e a esse conceito nós estamos querendo nos referir ao valor ou ao módulo da velocidade, ela é chamada grandeza vetorial. Então, toda grandeza vetorial, ela vai ter três características. Ela vai ter um valor definido, ela vai ter uma direção e há também uma definição para o sentido. A rapidez, ela é uma grandeza escalar. Por que escalar? Porque para a rapidez nós definimos somente um valor. Agora, a velocidade, a força e vários outros conceitos dentro da física podem ser vetoriais, pois nós iremos definir essas três dimensões para esses conceitos. Falando sobre velocidade constante. Rapidez constante significa rapidez uniforme. Quero que essa palavra ela te lembre uma rapidez que é sempre igual, tem sempre o mesmo valor, ou seja, é constante, é uniforme. Algo com rapidez constante não acelera, nem desacelera, porque isso aqui implica em mudança da velocidade, ok? O que estaria em desacordo com o conceito de ser uniforme. Agora, velocidade constante significa rapidez constante e a orientação são constantes. Então, ao dizer de velocidade constante, além do valor da velocidade ser constante, a orientação da direção e também do sentido também são constantes, ou seja, não muda. Orientação constante implica em linha reta. Então, velocidade constante significa movimento em linha reta com rapidez uniforme constante.
Eu estou colocando aqui na imagem algo visual para efeitos de comparação, ok? Quando a gente fala de velocidade constante, nós estamos querendo dizer, então, que a rapidez com que esse cachorro aqui em cima do skate se movimenta é sempre igual. A velocidade, além da rapidez, nós estamos nos referindo ao módulo, ao valor da velocidade, é sempre igual. Mas essa velocidade, ela também precisa de uma direção. Essa direção, considerando a velocidade constante, ela precisa também ser sempre a mesma. Por exemplo, esse cachorro ele está se movimentando na direção horizontal, que coincide com o plano do chão. A velocidade, ela também tem uma característica do sentido, e esse sentido, para que a velocidade seja constante, também precisa ser sempre o mesmo. Ok? Então o cachorro está se movendo sempre no mesmo sentido. Agora, quando nós estamos falando de uma velocidade que é variável, aqui nós não temos a igualdade dos conceitos que descrevem a velocidade. Estou colocando aqui um outro cachorro andando de skate, mas eu gostaria que você percebesse que, apesar da direção com que o cachorro se movimenta ser a mesma, ou seja, na direção horizontal, na direção que coincide com o plano do chão, o sentido com que esse cachorro se movimenta é diferente, é variável, porque às vezes ele precisa inclinar o skate para a esquerda, às vezes ele precisa inclinar o skate para a direita, ok? Fazendo um caminho que não é uma linha reta, é um caminho em forma de S. Essa mudança de sentido no movimento, ela permite que essa velocidade seja classificada como variável. Já a trajetória descrita por este cachorro é uma trajetória retilínea, certinho? Falando então agora sobre a velocidade variável, se a rapidez, ou seja, se o valor da velocidade ou a orientação que diz respeito à direção e sentido, ou ambas as coisas estão mudando, então a velocidade está mudando, ou seja, a velocidade é variável. Basta que mude o seu valor, ou a sua direção e sentido, ou ambas as coisas. Rapidez constante e velocidade constante não são a mesma coisa. Um corpo pode se mover em rapidez constante ao longo de um caminho curvo, mas não se move com velocidade constante, porque sua orientação está mudando a cada instante. Foi o exemplo do cachorro dado aqui no slide anterior, ok? Esse caminho ele é curvo, então embora o valor da rapidez com que esse cachorro aqui se movimente seja constante, essa trajetória curvilínea provoca mudança na velocidade, que é uma grandeza vetorial. O carro na pista circular pode ter uma rapidez constante. A gente poderia pensar no velocímetro desse carro, marcando, por exemplo, 20 km por hora enquanto ele faz essa manobra aí, esse zerinho. Mas ele não pode ter uma velocidade constante, porque o sentido do movimento está mudando a cada instante. Então, o sentido do movimento é determinado pelo esterçamento, pelo girar do volante do carro. Então, durante a trajetória circular deste carro, em cada instante dessa trajetória, o sentido do movimento vai sempre apontar para o centro dessa trajetória, ok? Então, essa mudança de sentido em cada ponto
determina uma velocidade variável, mas a todo ponto dessa trajetória ele pode ter a mesma rapidez. Agora uma questão para você pensar a respeito do que foi comentado. O velocímetro de um carro que se desloca para o norte lê 60 km por hora. Passa outro carro que viaja para o sul a 60 km por hora. Os dois carros têm a mesma rapidez? Eles têm a mesma velocidade? Pensa um pouco na resposta. Lembra que rapidez se refere ao valor da velocidade. E lembra que velocidade, além do valor, ela tem uma direção e também um sentido. Será que isso é igual para os dois carros? A resposta: ambos os carros têm a mesma rapidez, ou seja, ambos os carros estão se movendo a 60 km por hora. Mas têm velocidades opostas, porque estão se movendo em sentidos opostos também, tá? Um está se movendo para o norte, o outro está se movendo para o sul. Essa oposição no sentido dá para os carros uma velocidade oposta. Finalizando o raciocínio aqui sobre velocidade, rapidez é o valor da velocidade. Já a velocidade é a rapidez com orientação, ou seja, rapidez com direção e sentido. Responda a pergunta do começo do vídeo, eu agradeço a sua atenção até aqui. Se sentir à vontade, pode deixar o seu like ou o seu dislike. O seu comentário ele sempre será respondido. Agradeço a sua atenção até aqui. A gente se encontra no próximo vídeo comentando sobre aceleração.